revelação da tua palavra profunda, e queremos, ó Deus, ouvir a sua voz, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas sim, Pai, aquilo que necessitamos ouvir. Fala comigo, fala com tua igreja, é a minha oração em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, recebendo o servo de Deus. Meus irmãos em Cristo, é com muita alegria que vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, e eu quero ler com os irmãos o versículo 36. Marcos capítulo 5, versículo 36. E depois nós vamos ler o versículo 41. Glória a Deus. Deus seja louvado por essa oportunidade de poder mais uma vez voltar a essa igreja, essa casa de oração, o ministério vir aqui, mora no meu coração. É muito bom poder estar aqui, revendo os irmãos, amigos. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Carlos Nunes, pastora Débora. Deus abençoe, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre vocês. Eu disse para o pastor Rony que o pastor Carlos está mais magro, está mais bonito, está mais novo, está no formal de Jeová. Glória a Deus, está ou não está, irmãos? É bênção. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando, é vida. Aleluia. Pastor Rony, Deus abençoe. Pastor Marcos também, Deus abençoe. Os obreiros dessa casa, Deus continue prosperando cada vez mais e mais. Também o evangelista Marcos, Deus abençoe. Uma alegria de Deus, servo do Senhor. Meus irmãos, capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, vamos ler o versículo 36, que diz assim: E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aleluia. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Amém? Assentai-vos, por favor. Abra o seu coração, porque Deus vai continuar falando conosco. Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir para os irmãos, cadê os músicos, tangedores aqui? Vocês podem subir aqui para fazer um solo, alguma coisa? Deixa Deus usar vocês aqui, bem? Glória a Jesus. Meus irmãos em Cristo, quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vamos encontrar 3 milagres feitos por Jesus na vida daquelas pessoas que tiveram encontro com Ele. Perceba que Marcos vai escrever aos Romanos, ele vai destacar Jesus como um servo, mas um servo que tem autoridade. A Bíblia diz no capítulo 1 que Jesus tem autoridade sobre os demônios. No capítulo 2, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. No capítulo 3, Jesus tem autoridade sobre os 12 discípulos. No capítulo 4, Jesus tem autoridade sobre as forças da natureza. O vento e o mar lhe obedecem. No capítulo 5, Jesus tem uma tríplice autoridade: autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade e autoridade sobre a morte que havia acometido a filha do principal da sinagoga. Perceba que são 3 milagres feitos por Jesus. E o número 3 é o número da totalidade de Deus. Eu vou dizer de novo: o número 3 é o número da totalidade de Deus. Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu, você, somos compostos de 3 coisas. Quais são? Corpo, alma e espírito. O tempo é passado, presente, futuro. Perceba que os serafins cantam diante do trono de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou aquela família.
dizer, meus irmãos, que Jesus, no dia do seu nascimento, recebeu 3 presentes especiais. A Bíblia vai dizer que o ministério de Cristo durou 3 anos e meio. A Bíblia diz que Jesus venceu 3 tentações no deserto. Eu vim aqui para profetizar as 3 medidas de Deus. Vamos crer. Levanta a mão direita, só quem tem mão direita, porque eu vou profetizar nessa noite. A primeira medida é recalcada, a segunda é sacudida, e a terceira é transbordante. Pega, recebe nessa noite, porque Deus está nessa casa dizendo para alguém: se você der, vai receber coisas extraordinárias. Nós vamos tomar posse nessa noite. Há uma ativação profética aqui nessa casa. Jesus está aqui, e essa noite ele está dizendo: eu tenho poder sobre a vida. Onde eu ando, eu transformo o ambiente. Onde eu chego, eu mudo situação. A casa que eu entro, eu transformo. Recebe, porque Jesus já está na casa. Oh, glória! Ele tem poder sobre a morte. A Bíblia diz, irmão, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Jairo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11, verso 25, ele declara: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: vai ter vida lá. Pega, vai ter vida lá. Vai ter vida lá. Por que, pregador? Porque Jesus é o dono da vida. Aí olha para cá. O primeiro milagre, Marcos destaca acerca de um homem que estava possesso por demônios. O texto diz que ninguém podia o amansar. Tentavam colocar correntes, algemas, tentavam o prender. Ele esmigalhava, quebrava as correntes, dormia nos sepulcros daquela época, se lançava em pedra, se cortava. Mas um dia, oh glória, Jesus pisa naquela cidade, na cidade de Gadara. Esse moço era possesso por uma legião maligna, mas quando Jesus entra nessa cidade, ele está dizendo: eu sou a autoridade maior aqui. Eu sou a autoridade maior aqui. Eu quero já ministrar algo no céu e desceu no meu coração. Eu não sei quem está preso na sua casa, na sua família. Eu não sei o que está preso no mundo espiritual, mas Jesus está dizendo: eu vim para destravar. Eu vim para destravar. Há um destravar de Deus aqui nessa noite. Jesus chegou para libertar. Oh, glória! Jesus libertou aquele homem. O segundo milagre que o pastor Marcos deu hoje aqui, que a mulher que sofria de uma hemorragia, o fluxo de sangue, 12 anos andando e pingando e jorrando sangue. Meu Deus. Aí Marcos diz que no meio da multidão, essa mulher sai sem chamar a atenção, com um foco, com um objetivo e com um propósito. O que? Eu preciso tocar nele. Eu preciso tocar nele. E o texto diz que ela toca na orla, no vestido, nas vestes de Jesus. E o sangue é estancado na hora, e ela recebe a cura para a glória de Deus. Aí Marcos começa a dizer acerca do principal da sinagoga, por nome de Jairo. Pregador, quem era Jairo, pregador? Jairo era um conhecedor das leis. Jairo conhecia os mandamentos. Jairo guardava o sábado. Jairo apresentava o culto. Jairo impedia das pessoas de ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque Jairo era fariseu. Jairo se vestia como crente, falava como crente, andava como crente, se comportava como crente, mas por
falava que Jesus operava milagre através do Deus Beelzebul, até o dia que a prova chegou na sua casa. Conhece pessoas assim? Pessoas que se levantam: por que você vai lá na Eliakim? Por que você levanta para orar na madrugada? Por que você lê a Bíblia? Por que você vai nos cultos? Por que você ainda faz devocional? Olha a tua vida como é que está. Conhece pessoas aqui? Pessoas que querem impedir da gente ter um encontro com Cristo. Jairo era assim, impedir as pessoas de vir a Jesus até o dia que a prova chegou na sua casa. Eu conheço pessoas que querem fazer barreiras, cordões, isolamentos, bloquear para que a gente não venha até a presença. Mas quando as coisas apertam lá, a primeira coisa que elas fazem é: Ele, ora por mim, clama por mim. Por quê? Porque o Deus que você serve é poderoso. Olha, Deus está dizendo para alguém aqui: Ele vai te justificar nessa prova. Aquele que te apontou, te perseguiu, te caluniou, se levantou, Ele está dizendo: eu vou honrar a tua casa, vou honrar para que saia da sua boca: eu sou o Senhor teu Deus. A prova chegou na casa de Jairo. Aí Jairo, que pregava contra Jesus, olha para cá, vai decidir ter um encontro com Jesus. Imagine alguém que era maioral. Se fosse hoje, era o governador, o maioral da sinagoga, o homem que guardava os princípios e conhecia os mandamentos. Aí a sua filha de 12 anos está correndo para casa, saudável, feliz, contente, alegre. Mas de uma hora para outra, essa menina começa a ficar abatida. Ela não brinca mais lá fora. Ela já entra para dentro da casa, ela vai para a sala. Da sala ela começa a sentir dores. E da sala ela vai para o quarto. E do quarto ela deita na cama. Os batimentos cardíacos dela começam a cair. O coraçãozinho dela começa a parar. Os olhos dela começam a fechar. E Jairo diz: olha, na sinagoga eu sou maioral, mas eu ouvi falar, glória a Deus, de um homem poderoso. Jairo decide sair da posição de maioral para ter um encontro com Jesus. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa noite: não deixa e não permita com que os títulos te afastem da presença. Quando Jairo vai para a presença de Jesus, ele rasga a sua credencial, ele desce os degraus. Jairo não está preocupado com seus títulos. Jairo está preocupado na cura que é necessária e precisa para sua filha. Quando Jairo vem para a presença, ele diz: na sinagoga eu tenho comando, na sinagoga eu tenho poder, na sinagoga eu posso, mas na presença de Jesus eu sou dependente da graça, do favor, da bondade, da misericórdia. Quantos são dependentes aqui nessa noite dessa graça maravilhosa, do favor, da bondade de Jesus? Quando Jairo sai da sua casa, ele está disposto a jogar os seus títulos para fora. Ei, o que é que tem te impedido de chegar aos pés de Jesus? Porque aqui na presença dele, irmão, nós somos todos iguais. Talvez tenha médico, talvez tenha advogado, talvez tenha juiz, talvez tenha promotor, talvez tenha tantas pessoas com tantas patentes, mas aqui dentro nós somos todos iguais. Aqui é que nós somos, irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Você pode imaginar Jairo saindo da sua casa? As pessoas olhavam para Jairo, pastor Carlos, e falavam: Jairo, onde você vai? Você vai ter um encontro com esse homem? Mas não era você que pregava contra ele? Não era você que falava que ele operava no nome do Deus Beelzebul? O que é que você está fazendo, Jairo? Olha a sua história, Jairo. Olha o seu currículo, Jairo. Só vai na presença de Jesus. Olha para cá. Só vai na presença de Jesus aqueles que não se importam com o que a multidão vai dizer sobre ele. Meu Deus. Só Jairo sabia onde estava apertando na sua casa. E é por isso que ele
decide ter um encontro com Jesus. E o texto vai dizer no versículo de número 22 que Jairo se prostra aos pés de Jesus. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, irmão, representa um ato de humilhação, fé, entrega e dependência. Jairo entende que lá na sua casa ele tinha o comando, mas nos pés de Jesus ele ia receber resposta, vitória, consolo, glória. Eu estou profetizando: nos pés de Jesus tem salvação, nos pés de Jesus tem consolo, nos pés de Jesus tem renovo, nos pés de Jesus tem avivamento, nos pés de Jesus tem mudança de vida. Jesus está te convidando hoje: volta para os pés dele, porque nos pés dele ainda tem salvação para a tua casa. Oh, glória ao nome de Jesus. É nos pés do Senhor que nós recebemos as maiores respostas do céu. Glória a Deus. Não é ir na rede social e desabafando. Olha aí. Não é para entrar no grupo do Zap e ficar lá se orçamentando também. Não é. Onde que eu recebo a resposta, pregador? Nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus há consolo. Nos pés de Jesus há perdão. Glória a Deus. Deus está dizendo para alguém que volte para os pés dele. Ele está com saudade das tuas madrugadas. Ele está com saudade quando você abrir a boca para louvar o nome santo dele. Ele está com saudade quando você se prostrava aos pés dele e fala: Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não consigo, mas tu consegue. Entra nessa causa, faz um milagre. Volte para os pés dele. Nos pés de Jesus, pastor Carlos. Já está dizendo: na sinagoga eu sou maioral, mas a sua presença eu sou dependente de ti. E o texto diz que quando ele se prostra aos pés de Jesus, no versículo de número 23, ele vai rogar a Cristo. O que é rogar? Ele vai clamar, ele vai se lançar, falar: Senhor, passa lá em casa. Aí é o Espírito. Eu creio que já entendeu aqui nessa noite. Uramante, urabacandarai, passa lá em casa, Jesus. Tem profeta aqui, tem profetisa, levanta a mão. Porque quando você levantar a tua mão, barreiras caem por terra. Demônios saem. Aleluia. Ele visita a tua casa nessa noite. Ele entra na tua casa nessa noite. Ele habita lá nessa noite. E toda a força contrária sai. Eu recebo a autoridade do céu para dizer para alguém aqui: se você crê, pega essa palavra. Ele está descendo para fazer algo sobrenatural. Ele viu como você se prostrou, ele viu a sua lágrima, ele viu o teu clamor. O Deus da consolação vai enxugar tuas lágrimas aqui hoje. É profético. Jesus, a minha filha está enferma. Jesus, passa lá em casa para que a minha filha saia e viva. Você percebeu que Jairo só clamou depois que ele se prostrou? Perceba que Jairo não veio caminhando, irmãos, no meio do caminho: Jesus, 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 Jesus. Ele vem quietinho. E onde que ele clama? Ele só clama nos pés do Senhor. Irmão, o que é isso? Atitude. Pega aqui. Atitude de clamar nos pés do Senhor provoca o milagre no mundo espiritual. Glória a Deus. Eita glória. Eu já pregarei aqui já faz um tempo, talvez você já ouviu. Eu vou contar de novo para você que não ouviu. Eu cresci num ambiente profético. Os meus pais que já dormem no Senhor. Porque crente não morre, né, pastores? Crente é promovido às nações celestiais. E na casa da minha mãe era cheia de gente, todos os dias. Eu cresci nesse ambiente de oração, de busca, propósito,
Meu pai era um homem de muitos propósitos. E eu me lembro que minha mãe falava assim, eu era pequenininho, eu me lembro, hoje ninguém vai comer nessa casa. E crente gosta de comer, né, pastor? Mesa preparada, crente gosta. Eu era pequenininho e perguntava, mãe, por que ninguém vai comer na casa? Porque nós vamos entrar no propósito de jejum e oração. Mãe, mas está tudo bem, as coisas estão acontecendo, estão fluindo. Meu pai, Deus falou, o pai trabalhava na Copel, era bem. O que está acontecendo? Não, é que Deus mostrou para mim coisas que não mostra para você. Nós vamos preparar antes que a guerra chegue. E nós vamos vencer os pés de Jesus. Se prepare antes da guerra chegar. Porque quando ela chegar, o texto, a Bíblia diz que os dardos, flechas do maligno não vão te atingir. Porque se você estiver preparado, aleluia, eles podem até lançar, mas vai desviar e não vai acertar em ti, nem na sua casa, muito menos sobre a sua família, porque você está preparado e guerreando nos pés de Jesus. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus no ato de oração, fé e dependência, ele está dizendo, Senhor, eu não posso mais é nada, eu só preciso que o Senhor vá na minha casa, eu me prostro aos seus pés. E eu pergunto para você aqui nessa noite, aonde você tem se prostrado? Perante as lutas, as portas fechadas, as perseguições, as enfermidades, aonde você tem se prostrado? Olha aí. Eu fui convidado para pregar uma vigília no lugar de mata, sítio, chácara, essas coisas. Eu coloquei no GPS e foi embora. Ei, já era de madrugada, fui embora. Um escuro, irmão, escuridão. Daqui a pouco eu evangelizei Marcos. O GPS perdeu o sinal. Meu Deus. Um breu para os lugares. Lá para o lado do caminho do vinho. Nós só tem chácara assim. A vigília era organizada lá. E naquela rua do Guarani e vai. Depois eu peguei uma rua de terra e fui embora. O GPS desligou. Falei, meu Deus, e agora? Tinha uma madrugada, já era 1h pouco da manhã. Indo para a vigília. Falei, agora sim, não tem misericórdia. Paguei a luz do carro, não via nada. Aí daqui a pouco eu vi umas mulheres de vestido lá longe assim, de vestido entrando. Eu pensei, as irmãs do círculo de oração, é lá mesmo. Achei o lugar, pronto, achei o lugar. É as irmãs. E entrei com o carro no estacionamento assim, lotado. Aí quando foi passando pela porta assim, pastor Carlos, quando eu olhei assim, as mulheres de branco, eu olhei lá no final assim, a porta estava aberta, era um altar cheio de vela, era um centro de oração. E Jesus teve misericórdia. O que o senhor faz? O senhor faz o GPS, deixa eu ligar para mim vir no território do inimigo, me cobre com o teu sangue, Jesus. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou dar a volta com o carro, sair do estacionamento do lado e vou pegar de novo e vou procurar onde que é a vigília. E quando eu estou saindo assim, uma moça com um turbante na cabeça, cheio de guia no pescoço, ela faz assim para mim, aí eu abaixei o vidro, né? Falei, o senhor me trouxe aqui porque ele tem um mistério. Olha, entenda, irmão, onde a gente tem que se prostrar. É só nos pés de Jesus. Por que Deus me levou lá? Entenda. Eu abaixei o vidro do carro, ela disse, muda do carro, né? Boa noite, tudo bem? Eu disse, boa noite. Você não achou lugar para estacionar o carro? Eu falei, não, é que eu estou perdido, eu sou pregador da palavra. Eu disse, você é pregador? Eu estou perdido, eu estou indo pregar uma vigília. Ela falou, você é pregador? Eu falei, eu sou pregador. Ela falou, eu sou desviada. Hoje, quando eu saí de casa para vir aqui, a minha mãe disse para mim, filha, Deus tem uma obra na sua vida. Eu sei que por um tempo você está nesse lugar, mas Deus tem uma obra profunda sobre a tua vida. E ainda hoje Deus vai levantar alguém para falar contigo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, Jesus visita a tua casa hoje. Tua família será restaurada. Teus filhos vão voltar a participar da ceia. Suas filhas entrarão em comunhão e vão cantar no grupo
Jennifer, você está vendo aquilo lá dentro? Jesus é o único que deve ser adorado. Nós não podemos adorar deuses estranhos. Não se prostre perante isso. Volte para o altar, porque Jesus ama a sua alma. Ela foi arrancando aquele escolar, irmão, jogando por terra, lágrima nos olhos, eu vou voltar para Jesus. Se prostre só nos pés de Jesus. Oh, como é bom se prostrar nos pés de Jesus. Chegou duas moças lá, falou: está acontecendo alguma coisa, Jennifer? Eu não preciso nem falar, eu vou embora para casa. Eu falei: Jennifer, procura uma igreja mais próxima da sua casa e volte em comunhão, porque Jesus perdoa os seus pecados. Mas tem uma coisa, olha a palavra que eu falei para ela: não se prostre perante os altares dos deuses estranhos, mas se prostre perante aos pés de Jesus, porque só Ele tem vida eterna para a sua alma. Eu profetizo, irmão, em nome de Jesus, sobre toda a tua família. Ninguém vai ficar para trás. Há um plano de salvação lá. Jesus começa a salvar hoje. Eu vejo no salmo passado, Deus vai trazer para a sua casa. Pastor Carlos, quando já está clamando aqui: Jesus, a minha filha está enferma, Jesus, vai na minha casa para que ela saia viva. Ele vai se levantar. E quando ele se levanta, no versículo 24, ele diz: Jesus, vamos na casa. Olha que tremendo esse versículo do número 24 do capítulo 5. E ele foi com Jairo. Quem foi, irmão? Jesus foi com. Sabe o que Jairo está nos ensinando aqui? Peça para Jesus habitar na sua casa. Por quê, pregador? Porque a casa que Jesus habita, tudo que está fora do lugar volta no seu devido lugar. Quando Jesus habita numa casa, aleluia, talvez você não tenha dinheiro no bolso hoje aqui, mas se ele habita lá, ele não deixa voltar nada. Tem paz, tem esperança, tem alegria, tem mão levantada, tem profecia na boca, tem visão de água, tem sapato de fogo. É daquelas promessas do Senhor. Jesus entra na casa do maltequista. Aí Jesus está indo para a casa de Jairo. Sim ou não? Aí no versículo 35 vai acontecer um fato. No versículo 35 Jesus vai parar. E quando ele para no verso 35, Jesus está dando uma aula para Jairo acerca do tempo. Deus da glória. Vai pegar um pouquinho, vai dando glória aí. Quando Jesus para no versículo 35 para curar a mulher do fluxo de sangue, para Jairo parecia uma eternidade. Aquele milagre foi muito rápido, foi um diálogo rápido, mas para Jairo era uma eternidade. E Jesus queria ensinar a Jairo que não é no tempo dele, mas é no tempo do Senhor. Salomão vai dizer isso com propriedade. No capítulo 3, no verso 1, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. O tempo do Senhor é perfeito. Diga comigo: o tempo do Senhor é perfeito. Sabe por quê? O tempo do Senhor não se atrasa. O tempo do Senhor não se adianta. O tempo do Senhor não falha. Eu profetizo que chegou o tempo de Deus aqui nessa casa. Jesus chegou lá e vai fazer coisas poderosas sobre a sua vida. Jairo, ele tinha uma urgência, mas a mulher que estava do sangue tinha uma emergência. 12 anos jorrando sangue, irmão. Olha para cá. Imagina agora, você chega ali na luta do... Não sei se grupo que eu não sei. Mas enfim, você chega ali na luta agora. Primeira coisa que você vai passar por uma triagem. Vamos medir sua pressão. Se medisse ali agora, a gente já está alterado. Vamos medir a sua pressão. Vamos colocar uma fitinha branca. E você vai esperar. Aí vem a prioridade. Vem os idosos. Agora é 20h30. Você vai sair de lá meia-noite e meia. Porque veio pessoas mais com urgência na sua frente. Mas
Mas olha para cá. Imagine se chega alguém lá com emergência. A emergência passa na frente de todo mundo, irmão. Abram alas, prepara a maca, respirador, prepara tudo. Porque o caso é de emergência. Jairo tinha urgência. E quando Jesus para ali, eu posso imaginar Jairo olhando para Jesus e falando: vamos, Jesus. A minha filha está quase morrendo. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Deus está dizendo para alguém aqui: o tempo é dele. A hora é dele. Descansa o teu coração, aquieta a tua alma. Oh, pregador, mas está demorando. Fica tranquilo, quando demora é processo. Quando dói é porque ele está te preparando. E quando ele chega é porque é cumprimento de promessa. Deixa ele chegar no tempo e na hora certa nessa causa. Jairo, descansa, Jairo. Glória a Deus, aleluia. Eu falei que vou na sua casa, descansa. Aí Jesus é bem tranquilo, sim ou não? É tranquilo, irmão. Ele vai ver a multidão tocando, roubando ele. Aí a mulher chega com a família diferente, ele vai dizer: olha, alguém tocou em mim diferente. Os discípulos: mas por que, Jesus? Porque de mim saiu. Quem é que me tocou? Cristo bem tranquilo, desesperado é eu e você. Eu e você sim. Desesperado, sim ou não? A gente é desesperado, irmão. O sinaleiro está fechado, mas a gente está lá. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, irmão. Deixa abrir o sinaleiro. Tem tempo certo. Eu admiro o cego. O cego você pode observar no centro de Curitiba. O sinal fecha, irmão. Sabe o que ele faz? Ele para. Não sei como que ele vê que abre para ele. Quando abre, ele vai. E nós que enxergamos, fica lá, vai, não vai, vai, não. Pronto, vai ler. Espera o tempo. Deixa eu falar aqui uma linguagem mais simples para você entender sobre o tempo de Deus. Você está muito desesperado. Quem são as irmãs que fazem pão aqui? Pão caseiro. Quem são as irmãs que fazem pão? Bolo, então, bolo. Quem são as irmãs que fazem bolo? Olha que benção, aleluia. Mais ou menos, aleluia. Antigamente, quando a minha mãe fazia pão em casa, sabe aquele pão caseiro, bonito? A pastora lembra aquele pão assim que põe na Santa Ceia, né? Coisa linda, aqueles pãozão ali. Eu lembro que lá na casa de mamãe, pastor Carlos, tinha um forno, aqueles fornos assim, sabe? E ela chegava e soprava na porta do forno. Ela fumava vinha assim no rosto assim, de mamãe, tudo pretinho em casa. Ela amassava mais 5 formas de pão. Olha o que eu estava fazendo aqui. E a gente brincando no terreno da casa. Eu e os meus filhos, ela falava assim: olha, o pão está assando. E colocava uma folha de bananeira por cima. Sabe o que ela falava? Não mexa na folha da bananeira. Mas por que, mãe? Porque se levantar a folha da bananeira, o pão murcha. A massa crua. Não, você não é desse tempo. Deixa eu trazer para hoje. As irmãs que fazem bolo e punham lá no forninho. Você liga lá, pronto, está pronto já. Ainda disse: estou na prova, pegado. Prova é pelo forno lá. Põe um bolo para assar lá. Sabe o que você fala para as crianças? Olha, não abra a porta do forninho. Por quê, mãe? Porque se abrir, a massa vai em cru. Mas até o bolo tem um tempo certo de sair da forma. Glória. Aleluia. Espera o tempo de Deus sobre a tua vida. Aguarda o tempo de Deus na tua vida. Aleluia. Porque quando chega o tempo de Deus, a promessa é concretizada. Os sonhos são realizados. Glória. Coisas maravilhosas acontecem. Porque o tempo dele não atrasa, não se adianta. O tempo dele não falha. Descansa o teu coração, porque Jesus chegou lá. Quem é que me tocou? A mulher disse: Senhor, foi eu, e contou toda a verdade. Aí ele vai lá para ela, vai dizer: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, e ser curado deste teu mal. Eu poderia falar alguma coisa aqui. Quando ele diz: filha, ele está dizendo: eu te amo. Quando ele diz: a tua fé te salvou, recebeu salvação. Vai em paz e ser curado. Ei, receba a paz que excede todo entendimento e receba a sua cura. Irmão, 4 coisas maravilosas aconteceram na vida daquela mulher naquele dia.
Para Jairo era uma eternidade, mas para aquela mulher foi de imediato, porque o caso de Jairo já estava pensado na mente de Jesus. Eu vou na casa dele, ainda que ela morra, eu vou ressuscitar. Quando ela conta toda a verdade, Jesus começa a dar os primeiros passos com Jairo. No versículo 35, fala comigo o versículo 35. Jairo recebe a pior notícia da sua vida. Olha para cá. Quando Jesus está indo, pastor Carlos, para a casa de Jairo, aí vem os amigos de Jairo. Amigos, né? Eu não queria amigo desse não. Os amigos dele chegam diante de Jairo e de Jesus e falam: Jairo, não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque a tua filha acabou de falecer. Que amigo que é esse, irmão, que não prepara para dar uma notícia? Falar aqui é muito simples e fácil, mas imagine um pai ouvindo isso: a tua filha acabou de falecer. Você pode ver como que Jairo ficou? Eu não estava lá, mas uma conjectura muito rápida aqui. Suas pernas tremeu, caiu no chão, houve um desespero, houve gritos na alma daquele homem. E talvez a mente dele pensou: se ele não tivesse parado para curar aquela mulher, a minha filha não teria morrido lá em casa. Por isso que ele parou e minha filha não faleceu. Isso aconteceu. Ei, eles não prepararam Jairo. E eu aprendo uma coisa aqui no versículo 35. As notícias tristes não abalam Jesus. Ei, pare de andar com pessoas que trazem notícias negativas. Aleluia. Tem pessoas que gostam de andar com pessoas assim, irmão. Eu conheci uma pessoa que todo assunto que você ia falar com ele era só enfermidade, luta, guerra, porta fechada, adversidade, vento, tempestade. Era só isso. Eu falei: irmão, quanta vitória, irmão. Quanto Deus está fazendo. Quantas bênçãos, irmão. Quantas pessoas que gostam de andar com pessoas negativas, murmuradoras, rebeldes, pessoas que gostam de dividir. Irmão, ande com pessoas que agregam, que somam, oh glória. Ande com pessoas que têm visão de área, que te levem para a presença, aleluia, para receber promessa. Ou tem aquelas pessoas que dizem: não, Deus está me mostrando o sapo com a boca costurada. Deus está me mostrando vela branca, vela amarela, vela vermelha. O que eu quero saber com vela amarela, vela amarela, branca e preta, sapo costurado? Eu estou aguardando o céu, a promessa, aleluia. Eu estou debaixo da palavra profética. Pare de andar com pessoas que falam e pensam coisas negativas. Jairo, tua filha morreu. Aí a Bíblia é tão linda que ela vai dizer no versículo 36, não conseguimos para a conclusão. Jesus, ouvindo essas palavras, ele vai olhar para aqueles homens e para Jairo, vai dizer: Jairo, não temas. Aleluia. Crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo? Jairo, pare de estar ouvindo essas pessoas contrárias. Jairo, pare de estar ouvindo essas pessoas negativas. Eu não falei que eu vou na tua casa? Ei, homem, descansa. Aleluia. Não temas. Creia somente. Jesus não depende de situações favoráveis para operar um milagre. Epístola de João, capítulo 3, verso 8, vai dizer: por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu vim profetizar para quem crê. A última palavra não é dos principais da sinagoga. A última palavra não é do advogado, não é do médico. Não. A última palavra é de Jesus. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua prova, não importa o tamanho da adversidade, creia, tenha fé, porque o Deus impossível está aqui. Já eu creia. Vamos lá na sua casa. Versículo 38. O texto diz: e tendo chegado à casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço, que choravam
chega esse ambiente de dor, de choro, de morte, ele diz: ei, pare de chorar. Ei, pare de chorar. Não é tempo mais de pranto e lamento, é tempo de se alegrar. Por que, Jesus? Porque o tempo de cantar chegou nessa casa. Oh, glória! Quantos creem nessa palavra? Em todos os ambientes que Jesus entra, Ele transforma. Eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite, um tempo de graça, vitória, portas abertas, aleluia, resposta no céu, livramento. Oh, glória! Eu profetizo sobre a tua vida restauração. Eu profetizo que tudo quanto está bloqueado seja desbloqueado nessa noite em nome de Jesus. Não é tempo mais de chorar. Aí o texto vai dizer, meus irmãos, Jesus vai pedir para a multidão sair da casa. Imagine Jesus falando: olha, essas pessoas saíram. Porque o texto diz que eles sorriram, eles riram, eles zombaram de Jesus. Sabiam que a menina estava morta. E eles falaram: capaz ele vai ressuscitar. Então Jesus pede para a multidão sair. Fala, porque a multidão atrapalha o propósito. Tem pessoas que gostam de andar com a multidão. Eu gosto de andar assim mais tranquilo, entendeu? Mais tranquilo. Por quê? Porque a multidão atrasa o propósito do Senhor na nossa vida. Eu vou provar para você. Lembra do Bartimeu? O Bartimeu era cego. Ele ouve falar de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E quando ele começa a clamar, a multidão manda ele ficar quieto, repreende. A multidão quer arrancar você do foco. A multidão quer arrancar você do propósito. A multidão é âncora na sua história. Ei, abandone a multidão. Ei, comece a selecionar nessa noite pessoas que vão na sua casa, pessoas que andam com você lá no ambiente de trabalho. Comece a selecionar, porque são pessoas pesadas. Por favor, se retirem. A multidão começa a sair da casa. Quem fica na casa? Fala comigo: Pedro, Tiago, olha o 3 de novo aí. A mãe e o pai da menina. E Jesus vai entrando na casa. Vocês sabem que a casa de luto é um ambiente pesado, é um clima pesado. Mas quando Jesus vai entrando naquela casa, você pode imaginar? Ele entrando na sala, ele passando pelo banheiro, passando pela cozinha, pela porta, entrando no corredor e perguntando: onde está a menina? Glória a Deus. Onde está a menina? E ele vai entrando. E quando Jesus entra naquele quarto escuro, oprimido e pesado, a luz que é Ele, aleluia, começa a resplandecer naquele quarto. A escuridão começa a bater de retirada. E a Bíblia diz que Ele vai tomar na mão da menina, aleluia. Olhe para cá, por gentileza. Imagine essa menina com os olhinhos fechados, o coração parado, os rins paralisados, os pulmões não funcionavam, os dedinhos duros, o pé duro. Mas Jesus pega na mão daquela menininha, aleluia, levanta a mão e diz: Talita cumi, levanta-te. É tempo de se levantar, é tempo de marchar, é tempo de andar, é tempo de receber as promessas. Levanta-te. Os batimentos cardíacos dela começam a voltar. A mãozinha, imagina a mão de uma menininha de 12 anos, aquela mãozinha gelada, irmão, na mão de Jesus, pastor Carlos, aquela mãozinha pequenininha, pastor Carlos. Ele levanta, o coraçãozinho dela começa a bater, os pulmões começam a receber ar, aleluia. Os dedos que estavam duros, o pezinho duro começa a se mover. Oh, Espírito Santo. A vida chegou naquela casa. Muitas pessoas iam vir,
Mas Jesus viu uma oportunidade para fazer um milagre, onde o medo vem, e quando Jesus aparece, o medo tem que ir embora, a esperança revive. Aleluia! Eu profetizo nessa noite, tudo aquilo que está morto sobre a tua vida, em todas as áreas, recebe vitória hoje, porque Jesus levanta da vida em vida com abundância. E eu fecho a aleluia. E quando ela se levantou, o texto diz que ela sentou na cama. Imagine lá fora o burburinho que não estava. O que é que está acontecendo nessa casa? Eu estou vendo agora um choro, mas um choro de alegria. Alguém pegou? Glória a Deus. O que é que está acontecendo nessa casa, nessa família? Mas eles estavam falidos, derrotados. O que está acontecendo? Pois é, Deus mudou a história. As portas se abriram. Mas eu pensei que eles estavam separados. Não, estão vivendo o primeiro amor, aleluia. Mas eu pensei que a empresa estava falando, não está. A empresa está vendendo, assinando contrato, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus entrou para trazer vida. A menina sentou na cama, eu termino aqui. Fica de pé comigo. Com a permissão do pastor Carlos, eu vou orar com a igreja. Jesus vai olhar para Jairo e para a mãe da menina e dizer: ei, alimente a menina. Alimente ela. Sabe o que eu estava dizendo, pastor Carlos? O impossível quem faz é eu. É a voz dele. Mas alimentar a menina são vocês. Aleluia. Tem para alimentar a menina? Glória. Quantos vão alimentar a menina nessa noite? O que é que a menina representa, pregador? Ei, alimente os seus sonhos na presença do Senhor. Alimente os seus projetos na presença do Senhor. Coloque tudo na presença dele. Alimenta, mas alimenta como? Na oração, no propósito. Volte a jejuar, volte a consagrar, volte a buscar a face dele. Aleluia! Como um dia você buscava, comece a alimentar a menina, porque o milagre quem faz é ele, mas quem dá continuidade é você na terra. Jesus cuida, ampara, zela, ele está dando direcionamento. Só quem crê nessa palavra e precisa receber mais de Deus, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar, porque nós vamos orar. Isso, venha. Eu não sei o que é na sua história que está louco. Talvez